Olá, aqui é o professor Roberto Vinegeroles e vamos dar continuidade ao nosso curso de funções de uma variável. Na aula de hoje, discutiremos aproximações lineares, estimativas de erros, máximos e mínimos e problemas de otimização, assim como exemplos e resolução de exercícios. Comecemos por aproximações lineares de funções. Imagine que você tem uma função f de x, que é um tanto complicada, e você queira aproximar essa função por uma equação linear, uma equação de reta, como você vê aí. É evidente que essa aproximação de uma função mais complicada para uma função mais simples não pode ser tomada para todo o domínio da função. Essa aproximação será tomada apenas para valores de x próximos de um ponto C de interesse. Vamos começar determinando qual deve ser o coeficiente angular A para essa aproximação. Se isolarmos A nessa equação acima, encontraremos essa relação aqui. Mas note que ela só é interessante para nós quando os valores de x forem próximos o suficiente de c. Então, tomamos o limite x tendendo a c para esse coeficiente angular a. E o resultado disso é a derivada da função calculada em x igual a c. Você deve lembrar que essa é a forma alternativa de cálculo da derivada de uma função. Por fim, substituindo este resultado na equação acima, nós concluímos que a reta tangente a uma função em x igual a c é a melhor aproximação linear para uma função nesse ponto. Vamos ilustrar com um exemplo. Imagine que você deseja calcular a raiz quadrada de 3,9 ou de 4,1. É evidente que você espera que esses números sejam aproximadamente iguais a 2. Mas nós queremos calcular essas raízes quadradas com um pouco mais de acurácia e de uma forma simples. Então, o que nós fazemos? Nós aproximamos a função raiz quadrada de x mais 3 por uma equação de reta. Nós fazemos uma linearização dessa função. Isso próximo de x igual a 1, para que seja uma raiz próxima de 4. Então, você vê abaixo aí, nós fazemos a linearização da raiz de x mais 3, próximo de x igual a 1, calculando a reta tangente a essa função em x igual a 1. E agora basta substituir os valores abaixo. Nós podemos ver que os valores calculados de raízes quadradas de 3,9 e 4,1 pelo método de linearização, eles são muito próximos das raízes calculadas exatamente dessas equações. Veremos a seguir como o cálculo de derivadas pode ser útil no cálculo de estimativas e propagações de erro. Comecemos com essa expressão, que é a definição de derivada de uma função. Ela é tomada no limite Δx tendendo a zero. Mas, se tomarmos um Δx bem próximo de zero, nós podemos suprimir esse limite e tomar a seguinte aproximação como cálculo de derivada. Então, nós temos aí uma variação de f dividida por uma variação na variável x, dada por essa relação. E se o Δx for pequeno o suficiente, em aproximação, isso seria como tomar o limite Δx tendendo a zero. Então, essa razão aí seria uma boa aproximação para o cálculo da derivada de uma função. Então, nós temos que a variação na função f, causada por uma variação na variável x, é dada por essa relação de proporcionalidade. Então, o Δx seria o erro de medida numa variável x, e essa equação nos daria uma aproximação para o correspondente erro, que será observado na função f. Podemos ilustrar com este exemplo aqui. Determine o erro percentual no período de um pêndulo, dado que há um erro percentual de 5% no comprimento desse pêndulo. Nós sabemos que a equação do período de um pêndulo para pequenas oscilações é dada por essa expressão, onde L é o comprimento do pêndulo e G é a aceleração da gravidade. Então, pelo que vimos anteriormente,
O erro no período do pêndulo, calculado a partir do erro no comprimento ΔL do pêndulo, seria dado por essa expressão aí, onde a proporcionalidade é dada pela derivada do período com relação ao comprimento do pêndulo. Então, se fizermos esse cálculo aqui, nós observamos, passo a passo aqui, etapa por etapa, que a variação do período pelo período ela vai ser metade da variação do comprimento do pêndulo pelo comprimento do pêndulo. Como o erro percentual do comprimento do pêndulo é de 0,5%, nós concluímos que o erro percentual correspondente de período será de 0,25%. Uma próxima aplicação relacionada às derivadas diz respeito aos cálculos de máximos e mínimos. E nós vamos devotar a maior parte da aula de hoje a essa aplicação. Basicamente, ao se estudar o comportamento de funções, é importante sermos capazes de localizar seus pontos de máximos e mínimos, sejam eles globais ou locais. Então, se você observar a função à esquerda, nós temos aí a localização de um máximo local. E passamos por ele uma reta que o tangencia. Logo à direita, nós temos a localização de um mínimo local. E traçamos por esse mínimo a reta que o tangencia. Retas tangentes em pontos de máximos ou de mínimos são sempre horizontais. Isso significa que o coeficiente angular dessas retas sempre será igual a zero. Então, dada aqui a equação geral de uma reta tangente, retas horizontais possuem coeficiente angular zero, o que significa que a derivada da função calculada num ponto de máximo ou de mínimo sempre será igual a zero para produzir uma reta tangente horizontal. É o que diz o teorema de Fermat. Se uma função f tiver um máximo ou mínimo, local global em x igual a c, e a derivada da função existir em c, então essa derivada em c necessariamente deverá ser igual a zero. Podemos ilustrar com um exemplo bastante simples, um polinômio grau 3, cujo gráfico é dado à esquerda. A derivada de f, muito fácil de ser calculada, e ela será igual a zero para x igual a mais ou menos raiz de 2/3. Então nós podemos observar no gráfico à esquerda a localização tanto do máximo local quanto do mínimo local. É importante ressaltar aqui que o teorema de Fermat só é aplicável em situações onde a derivada da função existe. Então, por exemplo, o caso da função módulo de x, nós sabemos que ela tem um mínimo global em x igual a zero. Mas também sabemos que a derivada da função módulo não existe em x igual a zero. Então o teorema de Fermat não se aplica nessa condição. A gente sabe que a função módulo de x não é diferenciável. Nós já vimos isso num exemplo resolvido lá na nossa aula 1 de Fuji. Note que não existe reta tangente à função x igual a zero, motivo pelo qual não existe a derivada em zero. Então, para sumarizar, a função módulo de x tem mínimo, porém, esse mínimo não é diferenciável e o teorema de Fermat não se aplica aqui. Vamos passar agora para a demonstração do teorema de Fermat. Vamos supor que x igual a c seja um máximo da função f, como ilustrado na figura à esquerda. Então, evidentemente, f de c mais h será menor ou igual a f de c, o que implica que essa diferença é menor ou igual a zero. Nós podemos dividir os dois lados dessa equação por um mesmo h positivo. Isso fará com que
a desigualdade não mude de orientação, continuará sendo menor ou igual, desde que h seja maior que zero. Então, já que essa desigualdade vale somente para h maior que zero, podemos tomar nos dois lados o limite h tendendo a zero positivamente, pela direita. E esse limite vai ser menor ou igual a zero. De forma análoga, nós podemos dividir a expressão por um h negativo e concluir que o limite tomado à esquerda de zero, para h tendendo a zero negativamente, será maior ou igual a zero. Isso supondo h negativo. Então, sumarizando aqui, nós temos que a derivada de f calculada à direita de c seria menor ou igual a zero, enquanto que a derivada calculada à esquerda de c seria maior ou igual a zero. Então, juntando todas as peças, por hipótese, a derivada da função existe em c. A derivada à direita de c é menor ou igual a zero, enquanto que a derivada à esquerda de c é maior ou igual a zero. Essas três afirmações só podem coexistir se a derivada de f em c for igual a zero. E com isso, demonstramos o teorema de Fermat. E se f for um mínimo da função, ao invés de um máximo? Bem, demonstre você mesmo. Vamos resolver a seguir uma série de problemas de otimização como aplicações do teorema de Fermat. Então, segue um primeiro problema aqui. Encontre a área do maior retângulo que pode ser inscrito numa elipse de semieixos A e B. Primeiramente, observamos aí as coordenadas desse retângulo inscrito nessa elipse. Sabemos que para x igual a L, o y vai ser dado por esta equação aí. A área vai ser o quê? Vai ser o produto do dobro de L pelo produto do dobro da outra coordenada, base vezes altura. Então vejam que A e B são parâmetros fixos da elipse. Temos então de ser capazes de encontrar qual o valor exato de L que torna a área desse retângulo máxima. Comecemos por derivar a expressão de A com relação a L. Então, um cálculo simples aí de derivada nos dá essa expressão. Pelo teorema de Fermat, a área máxima será obtida para derivada de A com relação a L igual a zero. Então, igualando a zero aquela expressão, obtemos essa equação de segundo grau para a razão L sobre A. E resolvendo pela fórmula de Bhaskara, concluímos que L sobre A é dado por raiz de 5 menos 1 sobre 2, que é a proporção áurea. Né? Interessante. Então, substituindo essa razão L sobre A na equação da área do retângulo, nós achamos este resultado aqui. Ele é a maior área que você pode ter para um retângulo inscrito numa elipse de semieixos A e B. Uma aplicação aí do teorema de Fermat. Uma outra aplicação muito interessante, de forte apelo prático, se dá na otimização de um cilindro. Como projetar um cilindro de volume especificado, mas com área mínima. Então, você tem um cilindro, você quer que ele comporte um certo volume φ de seu interesse, mas você quer que esse cilindro seja o mais barato possível. Você quer que ele comporte esse volume tendo a menor área superficial possível. Porque quanto menor a área superficial do cilindro, menor será o custo de material na sua confecção. Então, representamos à esquerda aí um cilindro de dimensões raio de base, né, raio R e altura H, o volume dado por πr quadrado H, e no lado direito nós abrimos este cilindro para obter a expressão geral de sua área. Então nós temos aí dois círculos de raio R cada um,
Cada um deles contribui com uma área πr², que somadas dão 2πr², e a chapa que forma o corpo do cilindro, que vai ter dimensões h de altura e 2πr de comprimento, para fechar com as tampas circulares. Então essa área vai ser a soma das áreas de cada figura e é dada pela equação abaixo. A seguir, podemos sumarizar essas equações, né? Essa é a expressão para o volume do cilindro, que podemos isolar o H em termos do volume. Embaixo, a equação para a área superficial desse cilindro. Substituindo H nessa fórmula, temos uma equação para a área do cilindro, independência única do raio de sua base. Lembrando que o volume é fixo, constante. Vamos fazer uma representação gráfica de como a área superficial do cilindro varia em termos do raio de sua base R. Então, o termo proporcional R² dá essa contribuição gráfica. O termo proporcional 1 sobre R dá essa contribuição gráfica. A soma de ambas vai dar uma figura desse tipo, que tem evidentemente um único mínimo. É a localização desse R que minimiza a área que vamos buscar aqui. A derivada de A com relação a R é dada por essa expressão. Como queremos encontrar o raio que maximiza a área, pelo teorema de Fermat, igualamos essa derivada a zero. O resultado é essa equação aqui, que ressubstituída na fórmula do volume, leva a uma série de simplificações e o resultado final é uma relação entre altura e raio do cilindro que minimiza a área superficial desse cilindro. Então, você observa aí que cilindros cuja altura é igual ao diâmetro são cilindros de área mínima, são os cilindros menos custosos para comportar um volume V de interesse. Vamos agora revisitar o problema de otimização do cilindro, considerando uma situação mais realista. As tampas circulares que compõem o cilindro, elas não vêm prontas no formato circular. Elas vêm de um recorte de uma chapa laminar retangular, de modo que cada tampa circular ela virá de um recorte de um quadrado, no qual esse círculo está inscrito. Então, cada uma dessas tampas circulares não vai custar somente o valor de uma tampa circular. Ela vai custar o valor da área do quadrado correspondente, que é 4R². Então vamos lá. O volume será o mesmo, πr²H. Podemos isolar a altura H da mesma forma que fizemos no cálculo anterior. A área superficial agora, ela representará o custo desse cilindro. Então ela vai ser a soma das áreas do corpo do cilindro com as tampas quadradas, das quais tiraremos os recortes circulares. Então a área deve ser visto aí como um custo para esse cilindro. E esse custo é proporcional à área do material gasto na sua confecção. Então, substituindo H nessa nova expressão da área superficial, temos essa dependência de A com R. E seguimos a mesma abordagem. Né? Derivamos A com relação a R, igualamos a zero para obter o R, que dá a área mínima, e chegamos a esse resultado aqui. H, né, altura sobre diâmetro, igual a 4 sobre π, aproximadamente 1,273. Então nós temos aqui uma relação altura-diâmetro para o cilindro que é um pouquinho maior do que aquela que obtivemos anteriormente, igual a 1.
Podemos pensar um pouco adiante nesse problema de otimização do cilindro. Então, ao invés de recortes de tampas circulares em chapas quadradas, podemos pensar em recortes em chapas hexagonais. Talvez esse recorte permita, talvez não, certamente esse recorte vai permitir um desperdício menor de material na confecção do cilindro. Se você fizer os cálculos considerando este recorte de círculos em hexágonos, você vai concluir que a razão altura-diâmetro é dada por 2 raiz de 3 sobre π, aproximadamente 1,102. Então é um valor intermediário entre o cálculo que fizemos para o círculo livre e o cálculo que fizemos para o círculo inscrito num quadrado. Esse é um valor intermediário aí. Fica como exercício para vocês chegar nesse resultado. A seguir aqui eu mostro uma tabela com vários produtos, né, que são vendidos em recipientes circulares. Então eu coloco aí a massa desse produto, a altura e o diâmetro do cilindro desses recipientes, né? Então, e eu coloco na última coluna a razão, altura, diâmetro. Tá? E vocês veem aí uma série de valores. Tá? Isso aí foi uma busca que eu fiz no supermercado. A média geral dá em torno de 1,15. Tá? Vocês podem comparar essa média geral com os valores teóricos que nós calculamos aí. Então ela está aí bem próxima dos cálculos que fizemos aí, né? Interessante observar que é possível observar isso na realidade, né? É claro que a confecção de uma lata também, de um recipiente cilíndrico, ele envolve também outros fatores além do custo, né, por material. Às vezes questões de ergonomia, de estética também são levadas em consideração. Mas no geral nós vimos aí que a relação altura-diâmetro em média é muito próxima dos resultados teóricos que calculamos há pouco. O próximo problema é o de maximização da capacidade de uma calha. Então, eu mostro na figura aí ao lado um corte seccional de uma calha. Então, nesse corte seccional, coloco aí as dimensões, né? As dimensões de comprimento, L, o ângulo de abertura dessa calha com relação à horizontal, né? E nós queremos que essa calha tenha uma capacidade máxima, né? Claro que a capacidade máxima dessa calha está diretamente relacionada a uma área seccional máxima, né? A área seccional dessa calha é a área de um trapézio, né? Soma das bases vezes a altura sobre 2. E a relação é essa que vocês veem aí ao lado. Tá? Simplificando, temos aí, né, a área seccional da calha como dependente da dimensão L e do ângulo de abertura com a horizontal θ. Então, o nosso problema aí é escolher um θ que dê uma área seccional máxima. Como fazemos isso? Utilizando o teorema de Fermat. Então, primeiramente, derivamos a área com relação a θ e igualamos a zero. O resultado é esse aqui, né? Substituindo aqui seno quadrado por 1 menos cosseno quadrado, relação fundamental, temos por resolver uma equação de segundo grau em cosseno θ, facilmente resolvida por Bhaskara. Duas soluções. A primeira delas vai dar cosseno de θ igual a menos 1, ou seja, um ângulo de abertura igual a π, né? E esse vai dar área zero. Essa solução, obviamente, não é uma solução de área máxima. A outra solução, essa será descartada. A outra solução dá cosseno de θ igual a meio, que dá um ângulo de abertura de π sobre 3 radianos, ou 60 graus. E a área máxima correspondente é essa aí que você vê. Então veja que nós somos capazes aí de encontrar o ângulo de abertura que vai dar uma capacidade máxima de volume para essa calha. Mais uma aplicação aí do teorema de Fermat. Uma outra aplicação envolve tempo mínimo de percurso. Então, temos aqui a travessia de um rio. Tá? Então, uma travessia desse rio se dá por um remo
a uma velocidade de 6 km por hora, um barco a remo, e por caminhada pela margem desse rio, que vai dar uma velocidade aí de 8 km por hora. Então, nós estamos no ponto A e pretendemos chegar no ponto D. Uma maneira de fazer isso é fazer uma travessia direto por A até B, por remo, depois seguir de B a D caminhando. Uma outra alternativa é fazer o caminho somente por remo de A até D. A alternativa mais geral envolve uma combinação das duas estratégias. Seguir de remo de A até C, um ponto C arbitrário, e seguir de C até D por meio de caminhada. Então, essa estratégia mista ela é a mais geral de todas, ela envolve inclusive as duas primeiras. Então, alguns dados do problema aqui, adicionais, o comprimento AB é de 3 km, o comprimento total BD é de 8 km, e vamos estabelecer aqui o comprimento BC como uma variável x a ser determinada. O comprimento BC, dado por x, ele vai nos dizer exatamente em que ponto nós vamos atracar com o barco a remo, para depois fazer o percurso caminhando pela margem. A pergunta é: qual o valor de x que vai nos dar o menor tempo de percurso? Então vamos lá. Primeiramente, tempo é distância por velocidade, não é? O tempo feito no percurso ACD vai ser a soma do tempo no percurso AC com o tempo gasto no percurso CD. Então, como o tempo é distância por velocidade, o percurso AC vai ser a distância AC pela velocidade de remo, de 6 km por hora, mais o tempo no percurso CD, que vai ser a distância CD pela velocidade de caminhada na margem de 8 km por hora. Então, a distância AC nós calculamos aí por teorema de Pitágoras, não? Raiz quadrada de 9 mais x2, enquanto que a distância CD ela vai ser a distância BD, que é 8, menos a distância BC, que é x. Para calcular o tempo mínimo de percurso, utilizamos o teorema de Fermat. Derivamos o tempo total de percurso com relação à variável x, que dá isso aí, e igualamos isso a zero para encontrar o x, que minimiza o tempo total de percurso. Vamos ter essa equação para resolver, elevamos os dois lados ao quadrado, e encontramos como solução 9 por raiz de 7, aproximadamente 3,4 km. Então nós sabemos aqui exatamente qual é o ponto C no qual devemos atracar com o barco a remo, para depois fazer o resto do trajeto a pé. E com isso ter um tempo mínimo de aproximadamente 1,33 horas de trajeto. Então esse tempo aí de 1,33 horas ele é obtido substituindo a solução de 9 por raiz de 7 lá na equação do tempo total de percurso. Então com isso nós somos capazes de achar a trajetória que dá o menor tempo de percurso de A até D. Um outro problema que veremos ter relação com o problema anterior de tempo mínimo ao se fazer um trajeto é o fenômeno da refração da luz. Ele se dá quando a luz atravessa dois meios isotrópicos distintos. O fenômeno da refração consiste em um ângulo de entrada da luz em um dos meios diferente do ângulo de saída da luz nesse outro meio. O fenômeno da refração ele é um fenômeno bastante cotidiano, né? Você observa quando coloca um lápis dentro de um copo com água e você tem a impressão de que o lápis está quebrado. Ou quando você tem uma falsa noção de profundidade ao olhar para o fundo de uma piscina.
A refração se dá porque a luz desenvolve diferentes velocidades em diferentes meios isotrópicos. Então, comecemos pela velocidade da luz no vácuo, que ela tem um valor de aproximadamente 300 mil km por segundo. Então, no meio 1, a velocidade da luz vai ter uma velocidade que chamaremos de C1. No meio 2, ela terá uma outra velocidade que denotaremos por C2. Chamamos índice de refração do meio I, sendo I 1 ou 2, a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz naquele meio. A velocidade da luz ela é máxima no vácuo, de modo que o índice de refração de um meio é sempre um número maior ou igual a 1, sendo 1 somente no vácuo. O que se observa na natureza é que a razão entre os senos dos ângulos de saída e de entrada ela será igual à razão dos índices de refração nesses meios. Isso é conhecido como a lei de Snell. Veremos que a lei de Snell está relacionada ao tempo mínimo de trajeto da luz entre os dois meios. Com um pouco de geometria, nós somos capazes de calcular tanto o seno do ângulo de entrada da luz, no meio 1, como o seno do ângulo de saída da luz, pelo meio 2. O tempo no meio 1 vai ser a distância pela velocidade da luz no meio 1, enquanto que o tempo de trajetória da luz no meio 2 será a distância percorrida no meio 2 pela velocidade da luz nesse meio 2. O tempo total de trajeto vai ser a soma desses dois tempos, que somados dão essa expressão. Para achar o tempo mínimo de trajeto, temos que encontrar o x que minimiza esse tempo. Então, aplicamos o teorema de Fermat. Derivamos o tempo com relação à variável x, igualamos a zero. E daí sai diretamente a conhecida lei de Snell. No próximo problema, vamos ver como é possível maximizar o campo de visão de uma tela ou de um quadro. Então, vamos retratar aqui o campo de visão dessa tela. Ele vai ter um ângulo de abertura θ. Então, com um pouco de geometria, ele vai estar a uma distância d da horizontal, que define uma distância x da parede de onde está essa tela. A pergunta é: qual deve ser esse valor de x de forma que o nosso campo de visão, dado por esse ângulo θ, seja o máximo possível? Eu vou abrir aqui esse ângulo intermediário, chamá-lo de beta, e nós sabemos que existe uma identidade trigonométrica dada pela tangente de uma soma de ângulos. Então aqui a tangente da soma dos ângulos θ e beta é dada por essa expressão aí. E a tangente da soma dos ângulos será o cateto oposto, h mais d, pelo cateto adjacente d. Veja que nós também somos capazes de calcular a tangente dos ângulos individualmente. A de beta será d por x. Substituindo a tangente de beta na expressão acima, podemos calcular a tangente do ângulo θ. Θ é o ângulo que nós pretendemos maximizar, a depender de qual posição x nós nos encontramos. Como fazemos isso? Usando o teorema de Fermat. Nós vamos derivar os dois lados da equação em θ, derivar os dois lados em relação a x.
Então, lembrando que no lado esquerdo a tangente de θ é uma função composta, é uma função de x. Então, no lado esquerdo nós temos que usar a regra da cadeia. Por isso, o lado esquerdo será secante ao quadrado de θ vezes a derivada de θ com relação a x. O lado direito é meramente uma derivada com relação a x. Usa-se a regra do quociente. Agora vejam, né? Nós queremos o θ que seja máximo. Né? Então, pelo teorema de Fermat, a derivada de θ com relação a x vai ser zero. De modo que essa expressão será zero e o zero desse numerador vai nos dar isso como resposta. A raiz quadrada de d que multiplica d mais h. É interessante essa relação, porque quanto maior o h, mais longe nós temos de nos posicionar da tela para poder enxergar melhor. E também quanto maior d, quanto mais alto estiver essa tela, também há a necessidade de nos afastarmos mais para observá-la maior. Então, essa fórmula que nós obtivemos, ela está de acordo com a nossa intuição, mas é mais do que isso, ela nos permite nos localizarmos precisamente numa posição em que o nosso ângulo de visualização será máximo, nem próximo demais da tela, nem longe demais dela. Esse cálculo permite nos dizer exatamente onde devemos nos posicionar. Eu resolvi aí alguns exercícios da lista 3 de Fulvio, da grade mate, alguns outros que não estão na lista, mas você já pode resolver os demais exercícios do item 9 ao 29 da lista. Até lá!